E aí, fofinha, quer participar do vídeo? É? Dá oi. E... Pra quem não sabe, é por causa da Adi aqui que eu estou em um apartamento em Roma. Mas isso daí foi vídeo de ontem. Então, se você tá interessado nisso, é só olhar no vídeo de ontem. Mas antes, vamos falar aqui um pouquinho sobre entrar no Reino Unido sem passar na imigração. Mas, antes, umas observações importantes, porque eu sei que vai vir gente aqui que vai me xingar, né? Sempre tem alguém para xingar. Então, vamos às observações importantes. Primeira, esse vídeo aqui não é para incentivar ninguém a ficar ilegal em lugar nenhum, gente. Eu nunca fiquei ilegal e não vou incentivar ninguém a ficar ilegal. Ah, Luana, você julga quem fica ilegal? Não, cada um tem os seus motivos, a sua história, enfim, mas eu não incentivo ninguém a ficar ilegal. Até porque os meus vídeos são muito sobre viajar o mundo, mochilar e essas coisas, não é tão voltado para imigração em si, então nem faria sentido eu, incentivar alguém a fazer isso, até porque eu não faço isso e eu não quero fazer isso, então não tem porquê. Então, esse é o primeiro ponto aqui desse vídeo. O segundo, eu não estou ensinando nada errado, ilegal, criminoso, ou o que seja, tá? Você passar em uma fronteira, não passar numa fronteira, né? Entrar em um país sem passar numa fronteira, não pode, tá? Você não pode simplesmente sair andando e cruzar o país sem informar o país que você entrou nele. Isso não pode e não é isso que eu vou ensinar aqui, tá bom? Então, antes que chegue gente aí xingando, falando, ah, você tá ensinando os outros a ficar ilegal? Ah, tá ensinando coisa ilegal? Não tô, tá? Não tô, o que eu tô falando aqui é 100% legal, é algo que realmente existe, que eu fiz. Eu já entrei no Reino Unido 3 vezes. Uma dessas formas foi sem passar na fronteira do Reino Unido. O meu namorado também, uma das formas que ele entrou foi sem passar na fronteira do Reino Unido. Ele entrou de ônibus, de Flixbus, então não tem como, né, a Flixbus tá fazendo algo ilegal. E eu entrei de avião, então não tem como também, eu passei por um aeroporto. Então também não tem como ter sido ilegal, certo? Ilegal é você, sei lá, sair nadando, entrando, pulando muro, indo de carro no porta-malas, enfim, essas coisas. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com isso, ok? E essas 3 vezes que eu entrei no Reino Unido, além de ser essa sem passar pela fronteira do Reino Unido, a outra foi pela fronteira da Escócia, de Edimburgo, e por Londres, a de Edimburgo foi também de avião, e a de Londres foi de ônibus saindo ali da fronteira da França. Essas foram as vezes que eu entrei no Reino Unido, mas eu vou focar aqui em explicar quando que eu entrei sem passar pela fronteira. Ah, um outro ponto também, isso daqui não quer dizer que você não precise fazer o ETA, tá? Que é a autorização eletrônica de viagem para entrar no Reino Unido, que faz pouco tempo que ela está ativa aí. Você ainda precisa fazer o ETA, tá? Você ainda tem que fazer esse cadastro, tudo certinho. Não quer dizer que você não precisa fazer, tá? Então faça o ETA. Ah, Luana, o que é o ETA? Então, se você não sabe o que é o ETA, eu acho que você tem que voltar um pouquinho antes desse vídeo, para saber quais são os requisitos para um brasileiro entrar no Reino Unido. Isso é um outro ponto, tá bom? Eu vou deixar o link aqui do site oficial do ETA para você também não ficar buscando informação aí sem ser oficial. Então aqui na descrição vai estar o site oficial do ETA para você ver quais são os requisitos, né, para um brasileiro entrar no Reino Unido. Ok, essas observações já, né, postas aqui, eu vou explicar como que eu fiz. Vou começar explicando o que é o Reino Unido. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas para outras não é, tá bom? Porque eu já conheci brasileiro que morava inclusive na Inglaterra com um documento e não sabia que a Escócia pertencia ao Reino Unido, por exemplo. Então vamos começar com esse conceito aqui de que é o Reino Unido, que é bem simples, bem fácil de explicar. Reino Unido é composto por 4 países. Talvez eu esteja me esquecendo de algum, mas que eu me lembro aqui de cabeça são 4 países. São eles: a Inglaterra, o mais famoso de todos, né? A Escócia, o segundo país. Tem o país de Gales também e a Irlanda do Norte, tá? Irlanda do Norte, que é diferente da Irlanda. E você não chama a Irlanda de Irlanda do Sul, tá? Se você fala para o irlandês Irlanda do Sul, ele vai ficar um pouquinho bravo com você. Então, é a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, os 4 países ali juntos, e a Irlanda, que é um país separado. Eles estão bem ali um pouquinho separados da Europa. Mostrando no mapa aqui para vocês verem, eles estão ali no cantinho, são as ilhas ali do canto, as ilhas britânicas. E aí, de um lado é o Reino Unido, composto por 4 países, como eu falei, e do outro é a Irlanda, só a Irlanda, diferente da Irlanda do Norte. Ok? Isso daí já é entendido. E é justamente a Irlanda que é o país onde você vai entrar para conseguir entrar sem passar pela imigração no Reino Unido. Como é que funciona? Em toda a Europa, gente, não existe um país da Europa que os brasileiros precisem de visto para entrar, tá? A gente pode entrar sem visto em toda a Europa. Ah, Luana, mas tem o ETA, vai ter o ETIAS, sim, isso não é um visto, tá? Isso é uma autorização eletrônica de viagem.
não é um visto. E não é só nós brasileiros que vamos precisar, inclusive são os países que são isentos de vistos para entrar na Europa, que vão justamente precisar dessa autorização eletrônica de viagem. Então, não é um visto. Ok, esclarecido que nenhum brasileiro precisa de visto para entrar na Europa. Inclusive na Irlanda, a gente não precisa de visto para entrar na Irlanda. E a Irlanda não faz parte da área Schengen. O que é a área Schengen? São os países que meio que compartilham o mesmo visto. Por exemplo, Portugal e Espanha fazem parte da área Schengen. Então, se você entrar em Portugal, é como se você tivesse na Espanha também. Porque o tempo de permissão que você tem para Portugal, que é 90 dias, ele também vai valer para a Espanha, que também vai valer para a Itália, que também vai valer para a França, porque todos eles fazem parte da área Schengen. Tem mais algumas observações, né, explicando isso, mas não vai, se eu ficar falando aqui, vai ser um vídeo só sobre isso. Então já tem um vídeo no canal sobre e também tem um artigo no meu blog. Então se você ainda não está por dentro disso, eu vou deixar o artigo aqui na descrição. Mas continuando. A Irlanda não faz parte dessa área Schengen. Então, quando você tá ali, sei lá, você tá na Europa, ficou os 90 dias, você precisa sair. Você pode ir para a Irlanda para contar esses dias que, né, falta para você. E na Irlanda, como eu falei, você não precisa de um visto para entrar e você pode ficar lá até 90 dias também. Então, ok, já entendemos isso, né? Você pode ficar em qualquer lugar da Europa sem visto. Inclusive, para a Irlanda, você pode entrar por 90 dias. Isso tudo como turista, tá? Você não pode trabalhar como turista, por exemplo. E aí, quando você chega ali na Irlanda, se você quiser ir para o Reino Unido, você não vai passar por uma imigração. Porque a Irlanda e o Reino Unido, eles têm um acordo de livre circulação. Então, os irlandeses podem morar no Reino Unido sem precisar de um visto, por exemplo. Mesmo com o Brexit, eu não sei se eu tô pronunciando certo, eu sempre falei esse negócio errado, mas mesmo com isso, mesmo com o Brexit, eles ainda continuam com essa livre circulação. Já aconteceu, sim, de alguns brasileiros falarem que eles saíram da Irlanda e foram para o Reino Unido e passaram por imigração, mas eu já vi muito mais casos, não só de brasileiros, de outras pessoas também, que cruzaram esses países, né, da Irlanda para o Reino Unido e do Reino Unido para a Irlanda e não passaram por nenhuma imigração. E eu sou uma dessas pessoas. Eu estava em Dublin, eu peguei um avião, fui direto para Edimburgo e eu não passei por nenhuma imigração, mesmo sendo países diferentes. Mesmo eu podendo ficar na Irlanda só por 90 dias e no Reino Unido 180 dias, 6 meses, né, eu teria que passar por uma fronteira ali, porque são países diferentes, com leis de imigração diferentes, mas não existiu essa imigração. Mas como eu falei, já teve brasileiro que falou que ali no momento, quando ele foi de avião, né, da Irlanda para o Reino Unido, ele acabou passando por, tinha umas filas separadas, e ele acabou passando pela imigração, mas isso é realmente a minoria. Eu vejo muito mais gente que já fez isso e não passou por imigração nenhuma. Eu fiz essa rota, né, para ir para Edimburgo, e já teve gente que já foi para Londres, por exemplo, e não passou por nenhuma imigração. Isso saindo da Irlanda, tá? Não pode ser saindo de Portugal, da França, dos outros países que fazem parte da área Schengen, como eu já tinha falado. Tem que ser da Irlanda. Irlanda, diferente da Irlanda do Norte, tá? Que eu já expliquei no início. E um outro exemplo também que eu tenho de alguém que fez isso, né, que cruzou essa fronteira, foi o Luiz, meu namorado. Ele saiu de Dublin de ônibus e foi direto para Edimburgo de Flixbus. Então, assim, não foi legal, gente. Eu fui de avião, ele foi de ônibus, não tem como. Simplesmente não existe a fronteira. Ele falou que ninguém verificou o passaporte dele. Ele chegou ali na fronteira da Irlanda e falou, eu tô indo pro Reino Unido. Aí ali na fronteira da Irlanda, né, eles verificaram os documentos e tudo mais, que tem que verificar mesmo. E aí ele pegou a passagem dele e foi direto pro Reino Unido. E não passou por nenhuma outra imigração, mesmo sendo países diferentes. E outra pessoa que eu conheço que também fez isso, foi um amigo que eu fiz lá em Edimburgo. Ele simplesmente saiu da cidade de ônibus e foi pra Irlanda, pra Dublin, e não passou por nenhuma imigração. E depois ele saiu de Dublin e foi pra Edimburgo de novo. Eu não lembro dessa vez se foi de ônibus ou de avião, mas eu acho que foi de ônibus e também não passou por imigração. Então ele fez o sentido contrário, indo e voltando, e também não passou por nenhuma imigração. E tem outras pessoas também que eu conheci no tempo que eu fiquei lá na Escócia que fez esse translado, né, de avião e de ônibus e nunca passou por nada. Isso porque, mais uma vez, não é ilegal, gente, é porque eles têm um acordo de livre circulação e acaba que beneficia a gente também, né, que tá ali cruzando e muitas vezes não tem nenhuma fronteira, então ninguém vai ficar verificando nada. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que você não tem que cumprir com as leis de imigração do Reino Unido. Então você ainda só tem 180 dias para ficar no Reino Unido, mesmo que não tenham carimbado seu passaporte. Você ainda tem que fazer o ETA, mesmo que não tenham ninguém verificado seu documento, porque essas são as regras do Reino Unido. Se alguém te parar ali no Reino Unido, pedir esses documentos e você não tiver, você vai ter problemas. Então é importante você ainda cumprir com o prazo e ter o documento, né, de autorização eletrônica de viagem, para você não ter nenhum problema depois. Outro ponto interessante também é que na saída do Reino Unido, aí eu vou falar só de avião, porque eu não tenho muitos dados sobre a saída do Reino Unido de carro, né, de ônibus, barco, ou o que seja. Na saída de avião, não tem nenhuma imigração também. Então, vamos lá, vou dar um exemplo.
eu estava em Portugal, aí eu vou pra Irlanda, vou pra Dublin. Aí beleza, eu passei na imigração da Irlanda, ok. Aí depois eu fui pra Londres. Não passei por nenhuma imigração, mas eu estou cumprindo as regras de imigração do Reino Unido. Aí eu fiquei lá exatamente os 6 meses que eu sei que eles me permitem ficar. Ok, aí eu saí dali e fui pra Holanda, por exemplo. Ninguém olhou meu passaporte, só vão olhar meu passaporte lá na Holanda. Então, tanto na minha entrada do Reino Unido quanto na minha saída do Reino Unido, ninguém olha o passaporte. Pelo menos essa foi a minha experiência, essa foi a experiência do Luiz e essa foi a experiência de todo mundo que eu conheci lá no Reino Unido, tanto em Edimburgo quanto em Londres, que saiu, não tem passaporte, não tem o carimbo de saída. Ninguém verificou se a pessoa ficou ilegal, deixou de ficar ilegal. Isso é um motivo para você ficar ilegal? Não, porque a conferir isso não é só a imigração. Por exemplo, a companhia aérea pode querer conferir seu passaporte. Quando você vai fazer uma reserva, né, um check-in ali num hotel, num hostel, eles podem acabar conferindo seu passaporte. Na rua, dependendo ali do que você está fazendo, né, o que está acontecendo, podem acabar conferindo seu passaporte e aí você pode se ferrar. Então, não fica legal, não é motivo para ficar ilegal por não conferir o passaporte na saída. E outra também, no próximo país que você for, pode ser que confiram seu passaporte e vejam que você, se eles contarem ali, né, vão te fazer perguntas e talvez vão deduzir que você ficou ilegal em outro lugar, e isso é um ponto ruim para você entrar no país deles também. Eles vão pensar, tá, o que garante que você não vai ficar ilegal no meu país também? Então é muito importante você não ficar nenhum tempo extra nos países. Então, mais uma vez, esse vídeo aqui não é para você ficar ilegal em lugar nenhum. Eu estou falando apenas de coisas que existem que pode facilitar até para menos dor de cabeça, gente, porque a imigração é chata mesmo, eles vão fazer um monte de pergunta. Tem gente que acaba sendo barrada, mesmo fazendo tudo certo, mesmo respondendo tudo, só porque o cara desconfiou muito e o Reino Unido é bem chatinho, principalmente Londres com essas coisas. Então eu sei que isso pode ajudar algumas pessoas só pra evitar dor de cabeça mesmo. Ai, Luana, mas tem gente que vai usar isso pra fazer coisa errada. Mas aí, gente, a culpa é minha de existir a informação e eu passar a informação e alguém usar essa informação para fazer algo errado. Aí não é culpa minha, né? Se fosse, então, vamos fechar tudo, ninguém pode saber de nada, porque qualquer coisa pode ser usada para algo ruim também. E um outro ponto último é que a imigração, não quer dizer que a imigração da Irlanda seja fácil, tá? A imigração da Irlanda é bem chatinha também. Eu passei por ela ali, eu até hoje não sei como é que o cara me deixou entrar, porque ele me fez um monte de questionário, assim, e eu tava ficando já nervosa. O meu inglês na época não era tão bom, então, assim, foi bem difícil. O Luiz também, ele passou na imigração da Irlanda e fizeram 1 zilhão de perguntas pra ele, mesmo ele falando que ele não ia ficar no país, que ele ia ir pro Reino Unido, então fizeram muitas perguntas. Então não quer dizer que vai ser, tipo, suave, na Irlanda todo mundo entra, também não é assim, tá? A Irlanda é bem chatinha com a imigração dela. Mas eu passei, tudo certo, eu tinha os documentos, o Luiz também passou, tudo certo, ele tinha as coisas lá. A gente soube explicar, né, conversar com a pessoa da imigração e não tivemos problemas. Então, se você tiver, né, certeza nas coisas, uma coisa, gente, muito importante de imigração é você não ficar mudando a resposta. Você coloca uma história na sua cabeça e fica firme com aquilo. Não vai mudando, porque é polícia aquilo dali, aquela pessoa é um policial, então ela vai te fazer a mesma pergunta várias vezes para saber se você vai, né, falar algo diferente. Então, se você falou uma coisa, mantenha ela até o fim, que esse é o ponto mais importante quando eles estão, assim, suspeitando de você. Você tem uma resposta, mantenha essa resposta e é isso. Ai, mas eu acho que eu falei errado, eu acho que eu tivesse falado outra coisa, teria sido melhor. Agora já era. Se você já falou, é aquilo, gente, não muda. Esse é um dos principais pontos quando você está passando numa fronteira, é não mudar a sua resposta. Enfim, é isso, eu espero ter ajudado. Se você já fez esse cruzamento de fronteiras aí da Irlanda para o Reino Unido ou do Reino Unido para a Irlanda, me conta aqui se você passou na imigração, se você não passou, se foi isso mesmo. Eu fiz essas viagens, gente, foi em 2022 e 2023 e 2024. Então, assim, eu não sei, talvez eu pesquisei, né, antes de fazer esse vídeo, e eu vi que continua a mesma coisa na informação na internet, que não tem a fronteira ali, mas sei lá, né, essas coisas mudam de um dia para o outro, da noite para o dia, então pode ser que a partir de amanhã tenha, mas até agora, pelo que eu pesquisei, tá tudo a mesma coisa, tudo normal, tá bom? Mais uma vez, tem gente que já passou, o ônibus foi parado. Acontece, gente. Essas coisas assim, na sorte. Pode acontecer de entre 50 ônibus que passou, um foi parado para verificar. E é assim. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, porque eu tô tentando me manter num ritmo constante aqui no YouTube. E tchau!